Trabalho e sociedade, o conceito de trabalho. Na linguagem cotidiana, a palavra trabalho adquire diferentes significações. Embora pareça simples, compreender esse termo como a mais elementar ação humana, suas formas variam muito de acordo com a época e as circunstâncias sociais. Muitas vezes, essa palavra remete a atividades pouco conhecidas socialmente, bem como é associada a noções de fadiga e de um fardo a ser carregado. Por outro lado, ela pode representar um aspecto de interação social. De forma geral, em termos mais próximos de uma visão sociológica, trabalho é a operação humana de transformação da natureza em cultura. Em outras palavras, são as ações dos seres humanos em seu processo de sobrevivência e realização, criando instrumentos e, com estes, um novo universo. Uma característica que diferencia radicalmente o trabalho humano da atividade realizada por outros animais consiste na liberdade que uma pessoa tem de planejar, criar, inovar e recriar aquilo que faz ou transforma. Em termos históricos, o trabalho é um elemento social que se confunde com a própria vida, já que é realizado com o objetivo de satisfazer desde as necessidades mais primárias de sobrevivência até a criação de novas necessidades sociais, que implicam uma gama de sofisticados instrumentos para satisfazê-las. Vejamos uma definição inicial do trabalho na interpretação do sociólogo Paulo Sérgio do Carmo. Podemos definir trabalho como uma atividade realizada pelo homem civilizado, que transforma a natureza pela inteligência. A mediação entre homem e a natureza, demandando ele o seu desejo, visa extrair dela sua subsistência. Realizando essa atividade, o homem se transforma e se autoproduz, e ao se relacionar com outros homens, na realização das atividades, estabelece a base das relações sociais. Carmo, Paulo Sérgio, A Ideologia do Trabalho, quarta edição, São Paulo, Editora Moderna, 1992. A categoria trabalho. O processo de interação com a natureza, executado pelo ser humano a fim de obter o seu próprio sustento, também é praticado pelos animais. No entanto, mesmo que um ser humano desempenhe essa interação de forma instintiva, ou seja, visando apenas a satisfação das suas necessidades, ele se distingue da interação exercida pelos demais animais, porque, além de imprimir mudanças significativas no meio natural, o ser humano altera a si mesmo, passando a desenvolver a capacidade de adaptar-se ao meio em que vive e, ao mesmo tempo, modificá-lo. É justamente essa capacidade de observar o meio em que vive e transformar os elementos constitutivos desse meio e de elaborar em sua mente a melhor maneira de executar esse intento que faz o ser humano diferente dos animais. É nesse sentido que podemos entender a famosa frase de Karl Marx, 1818-1883, segundo o qual o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente a sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo de trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente na imaginação do trabalhador. Em diferentes épocas históricas, o trabalho assumiu uma importância distinta da que lhe é atribuída atualmente. Na antiguidade grega, o trabalho era visto como algo destinado a seres inferiores ou animais, enquanto na sociedade capitalista moderna, essa caracterização se inverteu totalmente. Há, nesse aspecto, uma passagem histórica entre uma desvalorização do trabalho até um endeusamento do trabalho, nos termos do sociólogo Paulo Sérgio do Carmo.
O trabalho nas sociedades tribais. A ideia de trabalho como dimensão separada das outras atividades sociais é algo que não aparece de forma geral nas sociedades tribais. Isso porque as atividades vinculadas à produção nessa sociedade estão associadas aos mitos e rituais, ao sistema de parentesco, às festas, às artes, enfim, a toda a vida social, econômica, política e religiosa. O trabalho está integrado à vida como uma dimensão contínua da experiência social. De modo geral, as sociedades tribais organizam a vida produtiva com base na divisão sexual do trabalho. Homens e mulheres executam e desempenham tarefas e atividades diferentes. Seus equipamentos e instrumentos são relativamente simples, ainda que eficazes. As sociedades tribais são classificadas de forma ampla como sociedades de economia de subsistência e de técnica rudimentar. Essas sociedades tinham, e ainda têm, condições de satisfazer suas necessidades materiais e sociais, assim como também contavam e ainda contam com muito tempo livre para se dedicar a outros afazeres de cunho não econômico. É importante lembrar que nas sociedades tribais, a importância dada às atividades produtivas em seu sentido mais restrito, caça e coleta, por exemplo, não é maior que a dada às atividades de convívio e de relação com o sagrado. Assim, não devemos julgar as sociedades tribais como mais ou menos eficientes ou evoluídas, do ponto de vista da quantidade da produção econômica. Cada sociedade produz de acordo com suas necessidades sociais, bem como com sua forma específica de se relacionar com o meio natural. As sociedades da antiguidade e o trabalho. Entre os gregos do período clássico, era natural a distinção entre o trabalho braçal e manual e as atividades dos cidadãos perante os problemas da sociedade. Na sociedade greco-romana, ainda que ela não fosse constituída somente de escravos e senhores, a escravidão foi um importante pilar social dos povos que viveram na antiguidade clássica. Nessas sociedades, o escravo era propriedade do seu senhor e, portanto, podia ser vendido, doado, trocado, alugado, e não só ele, mas todos os membros da família e todos os bens que porventura tivesse. Para a maioria dos escravos, a finalidade de suas vidas era tornarem-se livres, mesmo que isso não lhes desse condição de cidadãos. A escravidão foi algo fundamental nas sociedades da antiguidade, já que havia uma classe de ricos e notáveis que viviam de renda e cujas obrigações consistiam no compromisso com os assuntos da cidade e com os outros cidadãos. Assim, o trabalho escravo era a sustentação material da vida dos cidadãos, na medida em que estes se viam desobrigados de produzir seu próprio sustento. Desse modo, a antiguidade é marcada pela classificação social que divide, de certa forma, os indivíduos em inferiores e superiores, ou seja, entre aqueles que usavam o corpo para o trabalho e aqueles que gozavam da liberdade para o pleno uso de suas capacidades mentais e espirituais. A Idade Média e o trabalho. A cisão entre indivíduos entendidos como superiores e inferiores era bastante naturalizada, principalmente no período conhecido como Alta Idade Média. Essa classificação apresentava-se da seguinte forma: em ordem de importância decrescente, sacerdotes, senhores feudais, nobres e camponeses ou servos. Os trabalhadores, ou seja, os camponeses ou servos,
eram responsáveis pela manutenção vital dos membros da nobreza e do clero, já que lhes era devido o cultivo da terra, para dela obterem o necessário para o seu sustento e dos demais estratos. O clero e a nobreza constituíam as classes governantes, controlavam a terra e o poder que dela provinha. À Igreja cabia a dimensão legitimada do sagrado, enquanto à nobreza a proteção militar. Essas duas categorias exigiam pagamento das classes trabalhadoras na forma de cultivo de terras. O feudalismo foi um período em que a terra bastava para a produção de praticamente todas as mercadorias que necessitava o homem medieval. A quantidade de terra era a medida da riqueza de um senhor. O poder, consequentemente, era determinado também por esse fator. A terra era, então, objeto de disputa frequente, o que transformou a época feudal em um daqueles períodos mais dominados por guerras de conquista. O que se tinha era uma corrente de força na qual estavam inseridos os servos e ainda que essa categoria fosse a responsável pela reprodução da vida, era a que menos importância tinha na hierarquia social. Os senhores feudais e o clero viviam, assim, em grande medida, de exploração do trabalho dos camponeses. O camponês arrendava a terra do senhor do feudo e, a partir daí, contraía, em relação aos senhores feudais, uma série de obrigações, que seriam a forma de pagamento pelo arrendamento. A aldeia era o núcleo da dinâmica cotidiana da sociedade feudal. Nela se vivia de maneira praticamente autossuficiente, sendo o acúmulo de capitais uma realidade praticamente inexistente. Nessa economia de alto consumo, o servo cultivava seu alimento e fabricava tudo o que era necessário para si e para o nobre. A organização da sociedade feudal era baseada em estamentos, que tinham relação diversa e complexa entre seus estratos. A forma de trabalho dominante na Idade Média ocupava os servos nas tarefas agrícolas e artesanais. Dessa forma, o comércio durante esse período existiu apenas como atividade marginal. A prática comercial era, assim, discriminada de várias formas. Posteriormente, vemos o avanço das atividades comerciais, que ensejaram o desenvolvimento das cidades, e foram os habitantes das cidades que constituíram a precondição para a valorização do mercador. No início do século XII, as palavras mercator, que significava mercador, e burgenses, que aludia àquele que vive na cidade, eram usadas como sinônimos. Nesse aspecto de crescimento, as populações urbanas rapidamente passaram a questionar os costumes e as regras sociais do feudo. Com relação aos comerciantes, esses questionamentos eram observados na dinâmica da atividade comercial, já que precisavam por alterações nas leis e na justiça feudal. Essas reflexões desencadearam as várias ações, como o fato de os comerciantes passarem a se integrar e a se apoiar. Em viagens por terra, juntavam-se para se protegerem contra salteadores. Nas viagens marítimas, criavam associações contra os piratas. Nos mercados e nas feiras, conduziam políticas de valorização dos seus produtos. Em face das restrições feudais que causavam fortes prejuízos, esses comerciantes se uniram em associações que passaram a se chamar corporações ou ligas. Em vez de trabalhar apenas para a satisfação de suas necessidades, os artesãos, com base no progresso das cidades e com o uso do dinheiro, abandonaram o modo de vida servil e passaram a trabalhar para atender às novas demandas.
No contexto do pré-capitalismo, o consumo realizava-se em respeito aos limites das necessidades físicas. A economia do nascente mundo moderno, esses entraves sociais para a produção e a divisão social do trabalho passaram a ser demolidos. Pode-se dizer que a fabricação de produtos e os processos envolvidos na sua criação davam ao trabalho artesanal do período feudal um caráter que se poderia dizer lúdico, na medida em que nele não se obedecia a nenhum critério pré-concebido e o artesão era livre para organizar o seu trabalho no que dizia respeito a planejamento, tecnologias e prazos. O artesão, tomando por base seu desenvolvimento europeu durante os séculos XIII e XIV, constituiu um dos momentos marcantes da evolução do trabalho criador. A utilidade final seria apenas um dos motivos para a realização do trabalho artesanal, uma vez que o trabalho significaria em si mesmo realização pessoal e profunda satisfação, pois, em seu exercício, os artífices aperfeiçoavam sua destreza. A pequena oficina era a unidade industrial típica da época. Nela, o mestre era o empregador em pequena escala, mas esse mestre trabalhava em proximidade a seus ajudantes. Para os aprendizes, as únicas oportunidades de trabalho vinham ao ganhar a confiança de um artesão principal. O aprendizado era fator preponderante no início da carreira, o que variava de acordo com o ramo, podendo levar de 2 a 7 anos para se completar um percurso nesse sentido bastante longo. Nesse processo, existia um vínculo muito forte entre o jovem, seus pais e o mestre artesão. O mestre garantia o acesso dos jovens às técnicas em troca de um pequeno pagamento e a promessa de um compromisso atento e obediente. O jovem morava com o mestre durante o aprendizado, em que se iniciaria na arte. Esses profissionais eram donos tanto da matéria-prima quanto das ferramentas usadas para trabalhá-la, motivo pelo qual ficavam com os lucros do produto acabado. Entretanto, o mestre também trabalhava na produção e comercialização dos artigos. A exemplo dos mercadores, os artesãos também criaram corporações próprias. Aqueles que se ocupavam de um trabalho determinado pertenciam à mesma corporação. Dessa forma, os trabalhadores com o mesmo ofício numa localidade participavam de uma associação chamada Corporação Artesanal.